tem uma aura, né, de esse é o cara que manda, porque é o fundador, é o cara que criou tudo isso. Nós estamos todos aqui reunidos porque esse cara criou, né? E eu vejo que o desafio, geralmente, né, das outras gerações é justamente isso, principalmente quando você chega, a coisa já está mais pronta, as pessoas entenderem o seu papel, né? E acho que esse é o grande desafio. Bem-vindos ao Entre os Nós, o podcast dedicado a discutir os assuntos de negócios e pessoas pelo olhar de empresas de gestão familiar. Olá, gente. Cris Duarte, Camila Carmo, Fernanda Mandrick, e sejam muito bem-vindos ao Entre os Nós. Olá, tudo bom? Feliz demais de estar aqui de novo para o nosso papo. Meninas, queria trazer um assunto. Começa com lazer um pouco. Não sei se vocês viram, mas é um filme recente da Netflix que chama Romance de Escritório, ou Paixão do Escritório, com a Jennifer Lopez. E é uma história onde ela é uma sucessora, ela é uma G2, numa empresa de aviação. E a história se desenrola, e vou já falar por que eu trouxe esse assunto para a gente papear um pouco hoje. O pai é o fundador, ele sai, não está mais nessa posição, e ela, filha, toca a empresa. E ao longo do filme, a gente percebe que é ela que cresce a empresa, ela faz um movimento de expansão. E num momento ali de uma situação, primeiro uma reunião de conselho, onde o pai entra na reunião de conselho e ela está ali se posicionando como CEO, ele a chama pelo apelido de criança. Ok, aguenta essa. Esse foi uma cena. E a segunda, ela está no momento de tomada de decisão de talvez abrir mão dessa posição, por uma razão X. E ela vai lá conversar com o pai, se aconselhar com ele. E nesse momento, eles têm uma discussão e ele fala, fui eu que fundei essa empresa. E aí ela vira e fala, mas fui eu que cresci, fui eu que fiz a virada, eu tive a coragem de tomar o risco, eu tive a coragem de fazer o movimento, eu tive a coragem de buscar o investimento, né? E aquilo me chamou tanta atenção, até porque a gente está aqui, né, nessa discussão e a gente educa o olhar, que eu fiquei me questionando o que era aquela situação, né? E queria trazer para a gente debater um pouco qual era a sensação dele quando ele vem e fala daquela forma, ou qual é a posição dela quando ela diz, mas eu cresci. Então, assim, ela também estava ali comprometida, em nenhum momento ela desmereceu a posição, tanto é que ela estava se aconselhando, ou na hora que ele entra numa reunião de conselho e a chama pelo apelido de criança, né? Então foi bem interessante. Aí queria trazer, talvez, Cami, você falar um pouquinho desse lugar ali também. Realmente, eu ainda não vi esse filme, mas agora você trazendo, vou assistir. Eu também, já tô na lista. Eu acredito que é sempre um desafio, né? A gente olhar para algo que chegou para a gente de alguma forma, já pronto, né? E entender de que forma que a gente vai conseguir dar sequência naquilo, com as nossas competências, com as nossas atribuições, a forma que a gente vai conseguir dar sequência em tudo isso, né? Eu estava vendo um podcast esses dias de uma pessoa que é a Daniela Advogados, que ela falando sobre esses desafios de gerações, né, dos negócios, da continuidade dos negócios. Então, de segunda geração é um desafio, terceira geração é outro desafio, quarta geração é outro desafio. E cada um tem o seu nível, né, ali de consciência necessário, de preparo para conseguir desenrolar toda a situação. E ela falou que justamente a virada da primeira geração para a segunda geração, que é esse exemplo que você trouxe do filme, Cris, é justamente esse embate de quem criou, de quem trouxe o negócio do zero, que muitas vezes é uma pessoa que veio do nada e construiu muita coisa, e a pessoa que chega e olha para isso e traz um outro olhar de organizar mesmo, estruturar muitas vezes o negócio para conseguir fazer ele expandir, ele se preparar para os próximos anos, ou de fazer algum tipo de virada que vai trazer outros horizontes, né? E esse preparo mesmo, né? Porque muitas vezes, o meu caso, por exemplo, né? Então meu pai, ele trouxe o negócio do zero, né? Ele criou com a experiência que ele tinha de trabalho, né? A experiência dele vinha muito de vivência de trabalho, vivência de mercado, muito mais do que de faculdade ou coisas do tipo.
E, no meu caso, eu já tive acesso a cursos mais de gestão, que aí é um outro tipo de olhar, que eu vejo que é um preparo para uma estruturação diferente do que foi criar um negócio há 28 anos atrás, quase 30. Legal, bacana. Eu acho legal, assim, antes de eu passar para a Fê, que ele abriu esse espaço. E isso eu achei muito interessante, que apesar de ter essas situações que eu falei, ele saiu da frente e ela seguiu. Então, legal, ela seguiu para fazer essa expansão de uma maneira bacana. E aí, Fê? Tem algumas coisas que me remetem. Primeiro, eu vou assistir o filme, com certeza, falar de família, de conselho de geração, de aviação. É o combo do que a gente fala aqui. Exato. É o combo. Eu estava num evento em Roma e estava um proprietário de uma empresa de aviação de luxo falando sobre a questão do cliente. E estava visitando também a Suíça recente, uma empresa de aviação que também está olhando para esse olhar do cliente. E agora o tema junta família, aviação e essa questão da próxima geração entrando e atuando na família. Tem o que me chama a atenção quando você conta a história do filme, a postura da segunda geração quando entra, que é muito interessante, porque muitas vezes a 2G, 3G, quando ela chega no negócio, que ela já está estabelecido, ela tem uma outra relação com o negócio, muitas vezes de usufruir e não entende o propósito dela de trazer, desenvolver para deixar melhor aquele legado que a família está construindo. E pelo que você me fala, ela justamente usa o talento dela, usa realmente aquilo que ela sabe fazer para fazer a companhia ficar melhor. Isso é muito interessante. Essa discussão do pai, né, quando às vezes ele traz para ele, eu que construí, tem muito isso dos conflitos. Mas se você for olhar, ele, de certa forma, confiou nela, essa missão. E isso tem uma família empresária que eu atendo, que tem isso. O pai deixou na mão dela, é uma menina, uma mulher muito competente, e deixou, assim, praticamente toda a autonomia para ela. Tem seu desafio, mas isso acaba fazendo com que ela precise acelerar o conhecimento, assumir mais o risco, assumir a responsabilidade, que em outro evento que eu estava recentemente, que ele fala sobre essa importância da gente assumir a responsabilidade. Então, quero muito assistir. Acho que com certeza vocês vão adorar, porque o olhar é o nosso olhar de discussão aqui. E acho que também tem uma outra coisa, que é, apesar dele ter se colocado somente com ela nesse lugar, né, de eu criei, tem momentos quando ele entra na reunião de conselho, ele não estava, ele chegou na reunião quando ela estava ali numa discussão importante, na cadeira de CEO, né, como executiva, e ele pede voz para ela, mesmo nessa situação. Então, naquele momento, ele pede voz, porque o conselho não queria ouvir. E tem outras particularidades, porque são poucas mulheres, ela é uma mulher dentro de um conselho bastante masculino, de uma empresa endurecida, grande porte. Então, assim, queria ouvir um pouquinho também a Cami falar sobre esse lugar do apoio, né? Porque ele chegou lá e apoiou ela, mesmo de uma maneira estranha, né? Ele entrou no conselho, eles não queriam deixar ela falar, e aí ele pega e fala, olha, não, vamos esperar ela falar. Então, ali naquele momento, acho que ele não tem uma sua proteção, mas teve uma forma de se posicionar e falar, não, deixa eu ajudar essa situação aqui, de uma certa forma mesmo, chamando ela pelo apelido de criança. O que eu vejo assim, o fundador, ele tem um peso, ele tem um valor que é reconhecido por todos na empresa, né? Então, é uma figura que as pessoas olham e respeitam. Muitas vezes, os fundadores, eles têm histórias maravilhosas, né? Pessoas que passaram por inúmeros desafios, né? A gente tem histórias de diversos tipos, né? Que são pessoas fortes, né? Pessoas que arriscaram muito e tiveram uma ideia e seguiram, acreditaram e fizeram, mesmo quando muitas vezes foram até desacreditados, né? Pessoas que realizaram coisas, então tem um respeito envolvido, né? Então, quando ele chega, né, eu ainda não assisti o filme, imagino que foi a situação dele, né? Ali tem uma aura, né, de esse é o cara que manda, porque é o fundador, é o cara que criou tudo isso, então estamos todos aqui reunidos porque esse cara criou, né?
E eu vejo que o desafio, geralmente, né, das outras gerações é justamente isso, principalmente quando você chega, a coisa já está mais pronta, as pessoas entenderem o seu papel, né? E acho que esse é o grande desafio, a gente que olha para as empresas familiares, né, vê muita coisa, convive, tem amigos, clientes, enfim, e a gente vê o desafio que é justamente a pessoa construir esse respeito, esse lugar, né, de entender qual é o papel dela ali, até não só para ela internamente, que muitas vezes, dependendo da configuração familiar, é até confuso, mas também para as pessoas que estão ali ao entorno, né, os colaboradores, o mercado, entender qual é a contribuição daquela pessoa, né, porque dependendo do tamanho da empresa, da estrutura da empresa, da história da família, tem quase uma sensação de já está tudo pronto, já está tudo funcionando, já tem muito sucesso, já tem muito, né, resultado. Então, o que essa pessoa veio entregar, o que ela agregou, o que ela fez, né, dentro dessa estrutura. Então, eu vejo que é algo que realmente é uma construção, né? É um trabalho. E a gente estava vendo até essa semana, né, uma pesquisa da McKinsey falando sobre empresas familiares, e traz muito esse ponto do planejamento, né? Quando fala de sucessão, tem um planejamento e esses valores familiares, a própria gestão familiar em si, cada vez que eu leio mais sobre o assunto, né, fala que isso antecede até a questão de governança, que é justamente isso dos papéis. Então, você traz essa conversa deles, nesse diálogo. Eu que criei, mas fui eu que fiz crescer. Então, acho que tem também uma sutileza, uma linha tênue entre o que é uma transição saudável, de você entender o que cada geração agrega, o que cada geração tem de valor, e também do que pode se tornar uma competição, né? Ou algo que talvez você olhe para o antecessor como algo ultrapassado e o sucessor como algo que talvez não tenha tanta experiência. Então, acho que tem que ter um encontro dessas duas gerações, onde uma complementa a outra, porque quem criou, né, normalmente, são pessoas com uma energia empreendedora muito forte, né? São pessoas com muita força criativa, que tem muita visão, né? E isso complementa a pessoa que vai vir depois, que normalmente é uma pessoa que precisa ter um olhar mais de gestão, de organizar, de estruturar. Então, acho que essas duas forças, elas têm que se unir, elas têm que conseguir construir algo juntas, né? E não entrar numa competição de quem é melhor, né? Porque eu vejo que não tem quem é melhor. Na verdade, são visões diferentes, em momentos diferentes. Eu falo que é igual um videogame, né? Cada fase requer um tipo de preparo seu, né? E para ir para a próxima fase, você tem que ter passado pela fase anterior. Não tem como você chegar num outro degrau sem ter passado pelo degrau anterior, né? E cada momento exige competências diferentes, né? Mas a clareza de papéis eu vejo que é fundamental, e essa gestão emocional, né, esse olhar para a família, essas dinâmicas familiares também é muito necessário. E essa parte que você fala puxa um ponto interessante, que é a questão da identidade. Que um dos desafios da família, das próximas gerações, 2G, 3G, é entender a sua identidade dentro do contexto. Sim. Porque geralmente o empreendedor pioneiro, ele é o visionário. Sim. Então, quem sou eu? Qual é o meu papel? Qual é a minha identidade? Muitas vezes você carrega essa pressão. Se o pai, a figura que empreendeu, ela teve uma expansão, um significado, uma importância, como que eu crio o meu espaço, a minha identidade? Como que eu sei que a pessoa está se relacionando comigo por quem eu sou, não pelo meu sobrenome ou por aquele interesse que a pessoa tem? Então, um processo de ajudar as famílias empresárias, organizar as famílias empresárias, também passa por isso. Dar o espaço e as ferramentas necessárias para que a pessoa esteja firme e consciente da sua identidade, do seu papel dentro dos negócios ou na profissão que ela queira seguir, dentro do talento dela. Eu acho muito interessante a pontuação do quem sou, porque tende muitas vezes a tentar seguir esse caminho, né? E o filme, eu vou usar o filme, que esse é o nosso tema aqui hoje, fica mais fácil, ela em nenhum momento se colocou como uma cópia. Ela tinha a identidade dela, então tem ali, e é bonita essa relação ao longo do caminho, porque foi lá que ela foi se aconselhar, e trouxe a verdade do que estava acontecendo. Então,
nítido esse lugar que ela encontra, da sua personalidade, de entender o seu lugar. Eu acho que, você falando antes do propósito, né, desse entendimento, ela vivia intensamente aquele lugar, né? Tanto quanto o fundador. E ela conta na história dela, e aí volta, né, nos episódios que a gente já fez, sobre quando criança, o que era ela dentro daquele avião, que era o primeiro avião que o pai dela teve. Então, assim, eu lembro que eu voava mais nele do lado do meu pai. Então, é muito bonita essas histórias, e o propósito, acho que estava bem claro do que ela estava fazendo ali. Então, bem legal. E amarra esse comentário que você fez, amarra com as outras conversas que a gente teve, de como que você constrói a próxima geração com ela tendo a vivência, que a gente falou que a sucessão começa na infância. Ou seja, no filme mostra isso, ela já experimentou, já vivendo o avião quando era pequena, e vocês também trouxeram os exemplos que tiveram. Então isso é muito característico mesmo. A gente vai mostrando, né? E aí, sabe que eu lembrei de uma coisa que a gente conversou? E a gente falou sobre, eu lembro que nós três a gente estava conversando sobre essa postura às vezes mais endurecida, né, do fundador, do lugar, porque eu fiquei me questionando qual era o papel dele, o que ele sentia também, ele, né, como fundador naquele lugar, e talvez chegar e já não ter aquela voz. Então passei por ele também, o pai, né. E aí a gente estava conversando outro dia e você falou do motivo, quando ele toma uma decisão de dizer isso é meu, ou toma uma decisão falando, não, vai por este caminho, né? E você trouxe pra gente pontos de vista muito legal. Relembra isso, que eu acho que é muito bom. Quando é importante, muitas vezes, por exemplo, um empreendedor pioneiro ou a geração que está no comando tem conflitos de opiniões, e em determinado momento ele fala, vai ser assim porque eu quero, ou vai ser assim porque eu estou mandando. E quando a gente congela nessa parte... quase não existe. Quase não existe. E quando a gente congela nessa parte e olha com atenção, ela tem alguns caminhos. Por que ele está tomando essa decisão? E o que é interessante a gente investigar. Ele pode estar tomando essa decisão porque ele é um visionário, então acontece muitas vezes que ele está vendo coisas que os outros não estão vendo, e ele responde por isso. E o que é muito importante numa empresa, a gente ter quem seja responsável. Parte do que a gente tem hoje, o problema nas empresas, é porque não existe a accountability, não existe uma pessoa pela qual é responsável pelaquela decisão tomada. Inclusive, na época dos romanos, quando eles iam construir as pontes, os engenheiros, eles tinham que assinar, tem os nomes das pontes que ainda existem desde o século I, existe o nome do engenheiro que construiu aquela ponte, ou seja, se algo acontecesse, se a ponte caísse, se alguém morresse, eles iam responsabilizar aquela pessoa. E muitas vezes essa decisão é boa, quando o empreendedor ele fala, eu vou tomar essa decisão e sou eu quem decido. Mas pode ter outro motivo por que ele está fazendo isso. É por ego, é por medo, é por algum conflito de relações. Por isso que é importante essa estruturação da família empresária para o lado, né, de dentro da família, para entender de onde está vindo essa decisão que está sendo tomada. Porque muitas vezes, dando um exemplo que é uma decisão corriqueira, ok, mas tem determinados momentos que nós estamos falando de sucessão, de gestão, mas que o empreendedor pioneiro, o empreendedor que está no comando, ele tem uma força tão grande, e às vezes ele está dentro da postura dele, de ego, ou de determinada experiência de vida que faz com que ele tenha aquela característica, que o melhor caminho é você ir para um lado de vender a empresa, porque entende que não vai ter solução dentro daquele relacionamento, ele não está aberto ao diálogo, ele não está aberto a mudanças, as decisões que essa pessoa está tomando, ela está levando para um caminho ou de falência ou más decisões. Então, muitas vezes, você olhando, tendo um conselho correto, nós falamos de sucessão, mas muitas vezes o melhor caminho para a restauração e manutenção da família seja a própria venda da empresa. É corajoso, né? Acho corajoso você conseguir abrir espaço para uma discussão como essa, né? Eu não sei, acho que da minha cadeira aqui, da minha experiência de acompanhar, abrir um espaço para ouvir uma discussão externa
tem sido bastante desafiador. Acho que agora a gente fala mais de sucessão, eu fiz curso de conselho na Dom Cabral, Cami fez o curso de dirigentes também. Então acho que assim, hoje a gente vê um preparo e as famílias vão já se aculturando e recebendo a informação. Mas eu entendo que a gente é um país jovem, né? A gente ainda tem muitas empresas que são grandes, estão no seu processo ainda de fundador. Então a gente tem um grande volume de fundadores no front e uma batalha, né, da G2 chegando ali. Então eu vejo mesmo que existe uma vontade. Acho que o preparo, você trouxe isso agora, né? Seu pai fundou ali num greenfield, da experiência que ele teve, da ousadia que ele fez e da força que ele tinha, e você já vem com preparo. Você foi, né, estudou muito bem, fez cursos fora do país, foi se preparando para poder chegar nessa cadeira e até hoje você se prepara. Mas eu assim, particularmente, eu acho incrível o que você está falando, mas eu ainda sinto muita barreira para isso. Não sei como é que vocês veem esse lugar, né, de chegar a uma visão externa e ajudá-los a poder caminhar. Tem uma percepção sobre isso? Eu tenho uma percepção, eu percebo algumas coisas na prática, dependendo de quem é a figura, quem é o empreendedor e qual o grau de dificuldade que aquela família está tendo. Se há uma dificuldade com a pessoa, uma pessoa, uma figura que é quem está no comando, existem algumas saídas. Uma delas é entender quem que ele respeita, quem essa pessoa respeita. E aí buscar no mercado alguém que esteja ao seu par e que consiga dialogar para que... Porque qual é essa questão? Esse empreendedor, que muitas vezes é difícil de lidar, ele tem crenças muito concretas do que é, do que não é. E muitas vezes quem está abaixo dele, ele não respeita a opinião. Seja porque é filho, ou seja porque é menor de idade, é uma pessoa mais nova. A cultura, que muitas vezes fala, eles ainda são jovens, eles não sabem o que vivem, ou eles não viveram o que eu vivi. Então, fazendo uma leitura de qual é a questão dessa pessoa mais difícil, você entende. Então, você trazendo uma pessoa, por exemplo, mais sênior para trabalhar ao seu lado, ele tende a ouvir mais do que uma pessoa mais jovem. Então, isso é uma das alternativas que a gente usa e que tem funcionado. Eu vejo que esse é o caminho, né? Acho que talvez, olhando para tudo que a gente, né, já viu por aí e estudo sobre esse tema, essa coragem, né, de olhar para a família, olhar para o negócio e se perguntar, né, tem um sucessor para esse negócio? Faz sentido trabalhar na sucessão para esse negócio? Quem está mais preparado, né? Eu lembro até de uma aula que a gente participou, Cris, lá na Fundação Dom Cabral, e a professora, na ocasião, ela trouxe uma situação de uma empresa grande aqui no Brasil, que ela atendia, e que ela falou, né, que o filho e a mãe trabalhavam juntos, né? E ela ficou muito admirada, porque ele ligou para ela para saber como que... Ele estava muito nervoso porque ele precisava passar um feedback para a mãe. E pelo que eu entendi, a mãe era subordinada a ele. E na hora que ele leu para ela tudo que ele preparou, ela falou, cara, tá perfeito, você não precisaria nem ter me ligado, porque ela falou que era um menino excelente, um cara com um posicionamento, um estudo, com uma cabeça. A família tinha uma estrutura muito boa, né? Começa por aí, a gente sabe. E a mãe, por outro lado, ela ficou muito feliz porque ela disse que depois que teve a reunião, a mãe ligou para ela também, pedindo para ela orientar como que ela se preparava para responder as coisas que ele tinha chamado a atenção e tinha apontado. Ou seja, um olhar profissional. Né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Assim como é difícil muitas vezes no negócio reconhecer que talvez os filhos não tenham a competência, não tenham um interesse de dar segmento àquilo, ou a família de repente está muito desunida, são muitos os conflitos e talvez o desafio de fazer aquilo dar certo seja maior e gera um desgaste, uma perda familiar. Né? Então pode não vir a perda, muitas vezes não tem a perda do negócio, mas tem a perda familiar. E aí você vê situações de famílias, né, que estão assim,
segmentadas, então tem aquela coisa de fulano que não fala com Beltrano, e aí ficam esses conflitos que geram, né, uma situação pessoal muito ruim. Né? Então tem muito, acho que tem uma coragem, né, de você olhar para isso e você escolher, eu prefiro a família unida ou eu prefiro um negócio, né? Porque você pode buscar outras alternativas, né? Mas eu entendo também, né, porque uma empresa é um legado, é uma história, né? E a gente está falando dos fundadores, né, são pessoas que muitas vezes construíram coisas do zero, então tem um respeito, né? Mas de novo, isso tudo é ensinado, né? É algo que tem que vir, né? Não é a criança aprende isso do nada, aprende observando, aprende pelo exemplo, aprende pelos vínculos de confiança, pela presença, pela forma que a gente traz, né, essas histórias para os nossos filhos. Maravilhoso. Bom, viu que a gente pode aprender em qualquer lugar, até num filme romântico, de comédia romântica no Netflix, mas acho que a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento de hoje. Bom, acho que a gente pode deixar aqui cada um pensamento. Eu acho que eu gostaria de deixar desse bate-papo de hoje uma análise, se você realmente está numa situação como essa, né, como a gente está colocando aqui, já sendo uma sucessora que cresceu o negócio, está nos desafios, sucessora, qual é o seu papel, né? Como você se sente, né? Eu não vou nem usar a fala da Fê aqui, né? Mas assim, como você se sente, o que você construiu, ter muito a clareza desse papel e dentro do possível conseguir trazer esse diálogo. O filme é interessante, no mínimo ele é bons aprendizados, assim, então acho que eu gostaria de deixar esse ponto aqui. Acho que para mim o que fica é um ponto que você trouxe muito interessante sobre a identidade. E é algo que eu tenho muito para mim, eu penso muito sobre isso, que é não tentar ser igual ou fazer igual a pessoa anterior fez, né, o fundador, seja seu pai, seu avô, seja quem for, né? Por mais que você respeite e admire a história da pessoa, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem uma personalidade, né, um repertório e a sua contribuição, né? Eu entendo que enquanto seres humanos somos únicos e temos uma missão única aqui no mundo, então o que eu encorajaria, né, sucessores a pensarem é qual é a sua identidade única, a sua contribuição, e não tentar copiar ou ser igual ou fazer igual. Eu acho que o respeito ele transcende isso. E eu junto os dois, essa questão de entender qual é o seu propósito dentro da família empresária, que é justamente você deixar um legado melhor, maior, mais próspero do que encontrou. E se você está ciente de qual é o seu propósito, o propósito da sua família e o seu propósito pessoal, e o quanto você está fortalecido na sua identidade, o quanto você sabe sobre isso, sabe o seu propósito, e como que você pode buscar ajuda para identificar isso. Porque se você está firme naquilo que você acredita, fica mais fácil a sua relação e você depende menos da validação dos outros. Porque se você está em dúvida de quem você é, você está esperando a validação, e você entra na empresa, você está esperando a validação dos colaboradores, dos funcionários da empresa, do seu pai, da sua mãe, e isso desestabiliza emocionalmente e é onde a maioria dos problemas de conflitos acontecem, que são nas relações. Então, enquanto você está ciente daquilo, de quem você é, do que você procura, qual a sua missão e a sua contribuição dentro do negócio. Maravilhoso. Meninas, maravilhoso estar aqui hoje. Gente, muito obrigada por estar aqui. Até o próximo episódio.